Olá! Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas e de várias outras conversas. Mas a conversa de hoje é muito séria. O livro do enorme Victor Hugo, O Último Dia de um Condenado, discute questões como a pena de morte. Lembrando que o Victor Hugo é um romântico de terceira fase. A gente já conversa. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, ajude a gente. Dê seu like nesse vídeo. A Adriana ainda não assistiu. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Comente, compartilhe e aproveite. Um bom vídeo para você. Vamos lá. Antes de falar dessa obra em si, O Último Dia de um Condenado, a gente precisa conhecer quem é o Victor Hugo. O Victor Hugo, ele foi autor de Os Miseráveis, acho que é a sua obra mais aclamada. Foi autor de O Corcunda de Notre Dame e de várias outras obras que talvez tenham ficado um pouco à sombra dessas duas que são mais conhecidas. Com relação a esse livro, O Último Dia de um Condenado, vários autores discutem, no meio de suas narrativas, citam e fazem reflexões sobre essa obra. E aí o que acontece com relação a este senhor, né, Victor Hugo? O Victor Hugo, ele é um romântico, mas ele é um romântico de terceira geração. Então vamos lembrar das gerações românticas, né? O romantismo, uma escola literária do século XIX. O primeiro livro que é considerado, né, como o primeiro livro romântico é do Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther. O Goethe que ao longo de sua carreira vai se tornar realista, né, vai ter um outro olhar sobre a sociedade. O romantismo, ele também tem seus momentos bastante diferenciados. A ideia de idealização romântica começa lá no primeiro momento, que é um momento bem nacionalista, tá? E isso a gente encaixa tanto nos romances estrangeiros quanto nos romances brasileiros. O segundo momento é o momento em virar-se para dentro, que é o momento do ultrarromantismo, que é também chamado de fase byroniana, em que o ser humano ele se torce para suas dores. E o terceiro momento, ele já tem um pé lá no realismo, que é um olhar sobre a sociedade. No Brasil, por exemplo, do terceiro momento, a gente tem o Castro Alves com O Navio Negreiro, que é o poema mais conhecido dele, no qual ele vai discutir a questão da escravidão. Quem é o Victor Hugo de terceira fase? O Victor Hugo ele vai se tornar político, ele vai ser eleito senador na França. E ele tem um olhar muito crítico sobre a sociedade. Embora o primeiro manifesto do romantismo francês, que daí traz um romantismo mais ligado às questões da idealização, tenha sido escrito por ele também, é um prefácio de um livro chamado Cromwell, na sua terceira fase, na sua fase mais madura, ele vai olhar para questões do ser humano e de um ser humano que tem os seus questionamentos, não aquela coisa de evasão, de morte da segunda fase, da fase byroniana, mas que tem os seus questionamentos com um olhar maior sobre a sua pequenez. E nessa obra, O Último Dia de um Condenado, ele vai nos contar a crise de um indivíduo que foi condenado à guilhotina. Aí você pensa assim, mas tá, ele vai discutir essa crise. Por quê? Porque o Victor Hugo é uma pessoa totalmente contrária à pena de morte, por exemplo. Ele discute, quando ele fala sobre pena de morte na sua vida, ele vai dizer que não resolve. Estou falando do Victor Hugo, não estou falando sobre mim, embora eu concorde com muitas coisas, né, que ele pensava. Também não quero que vocês pensem na Adriana a favor ou contra, não é isso. E também é preciso pensar com a cabeça do Victor Hugo naquela época, tá? Então voltemos.
ele vai dizer que não resolve, ele vai dizer que o condenado também tem uma família. Aí você pode pensar assim, mas ele fez tal... Não, ele não está discutindo o que o cara fez, ele está discutindo a questão da pena de morte em si, que não resolve. O indivíduo condenado pelo crime X e que recebeu a pena de morte, outros serão condenados pelo mesmo crime X. A pena de morte não assusta, tá? É mais ou menos isso que ele diz. Mas ele fala de uma forma mais humana com relação às questões de quem fica. Ó, na orelha do livro, ele fala de injustiça, como eu falei aqui, de ineficácia, como eu falei aqui, de barbárie com relação à pena de morte, de horrores da execução. Barbárie e horrores da execução, a gente vai direto para o pão e circo. Porque pense assim, é bárbaro, e ele discute essa questão de que é bárbaro, mas ele mostra também como as pessoas, como o povo, tem um desejo, um sadismo, né, de presenciar a execução. E aí eu penso nos dias de hoje, a quantidade de seguidores que tem os canais nesse nosso YouTube, os canais que falam de crimes reais. As pessoas, elas têm uma atração meio que pelo mórbido e crimes horrorosos, né? Então, esse indivíduo que vai lá para assistir à execução de alguém, aquele indivíduo, porque eu falei do pão e circo, que ia lá ao Coliseu para assistir os leões, né, pessoas sendo jogadas aos leões, é o público que está na internet assistindo os crimes reais. Né? Então, assim, eu quero dizer que esse apelo, o que o Victor Hugo fala? É um horror e não resolve. Ele insiste nisso, não resolve. Ainda ele fala das consequências sobre a família e das consequências sobre a própria sociedade. Ou seja, uma pessoa absolutamente contrária à pena de morte em relação a qualquer crime. Tanto que o protagonista desse livro, ele é um grande monólogo, na verdade. O protagonista, ele não tem nome, não aparece o nome dele e não aparece o crime que ele cometeu. Uma vez eu li que é um indivíduo sem remorso. Não é um indivíduo sem remorso. Mas as questões, é o último dia do condenado, é a cabeça dele. As questões, quando ele pensa, né, e fala sobre o momento fatídico que o levou a essa condenação, o remorso, ele centra muito no que está acontecendo com ele e no que vai acontecer com a família dele. Isso não quer dizer que ele não pense no que aconteceu, não pense em quem ele lesou. Não é isso, não é esse o enfoque. O enfoque é no condenado. O romance, ele vai do momento da condenação, né, do momento do juiz, ao momento do cadafalso. São 5 semanas. Então, nessas 5 semanas vai aparecer o indivíduo já morrendo ao longo desse período. Haverá um recurso, e isso já, outro dia eu até assisti uma série de época, sempre houve essa possibilidade do recurso. Haverá um recurso, haverá um pedido de perdão. Existe um Ministério Público já na França do século XIX, né, que ambienta esse livro. Mas dificilmente esses recursos eram acatados. O cara até tentava, mas tentava meio que na fé porque estava desesperado, mas sem fé de que isso fosse acontecer. Então toda a trajetória dessa personagem vai mostrar como eu vim parar aqui, por que eu vim parar aqui, o que me levou a cometer aquele crime. E agora, ele tem uma filha, como ficará a minha filha? Como ficará a mãe da minha filha? O que vai, sabe, ele começa, ele tem 5 semanas para remoer o que ele viveu. A vida dele não passa como um filme, as coisas boas, não. Ele só fica lá se autoflagelando com relação ao que ele fez durante essas 5 semanas. E aí o que o Victor Hugo nos diz é que isso não vale a pena. Agora, para a nossa leitura, por que o livro é bacana? Porque, por exemplo, O Corcunda de Notre Dame é um livro do Victor Hugo que tem uma pegada mais no começo da carreira dele, que era um romantismo de idealização. Aqui a gente já tem uma reflexão que bate na subjetividade do indivíduo condenado, mas que leva a questionar uma coisa dessa característica da pena, uma coisa fora do indivíduo
em que ele diz que não funciona, ele, Victor Hugo, diz que não funciona. Então, vale a pena mergulhar nessa personagem e até pensar no que pensa alguém, e eu, pelo amor de Deus, aí eu tô falando uma pessoa normal, tá? Não vamos pensar em psicopatias e outras coisas. Não, tô vendo uma pessoa normal que vê que fez uma tremenda de uma eca, né? E que não tem jeito. Não tem jeito. E aí o Victor Hugo vai questionar essa situação. Então, é um livro de um Victor Hugo maduro. É um livro de um Victor Hugo que pensa a sociedade de um outro jeito. Vamos ver as datas? Esse é de 1829. Os Miseráveis, que vai mostrar esse amadurecimento no nível ainda mais alto, é de 1862. Então a gente teve um longo período aí desse Victor Hugo que vai se tornando cada vez mais crítico. A terceira fase do romantismo, que eu falei até do Castrovs e tal, é chamada de fase hugoana ou hugoniana, por conta desse pensar mais objetivo, mais pé no chão, mais reflexivo que o Victor Hugo vai nos trazer. Esse livro foi muito mal recebido. Muito, muito. Primeira edição dele saiu anônima, o Victor Hugo não colocou nem o nome. Mas, a partir da segunda edição, quando ele começou a ser bastante criticado, a segunda edição, se não me engano, é de 1832. Ele vai escrever uma peça, é um prefácio, com a forma de uma peça de teatro, com a sociedade desfazendo, criticando esta obra. Então, de novo, a gente tem um livro, né, a narrativa dessa questão do condenado, mas a partir da segunda edição haverá, daí sim assinada, e aí ele vai dizer, vai colocar esse prefácio que é uma comédia, na verdade é uma grande ironia, com relação à sociedade que não consegue enxergar algumas coisas. E aí a obra começa. Tá? Então, recomendo muito, muito mesmo, para que a gente conheça esse Victor Hugo crítico, forte, ligado às suas coisas, ainda romântico, mas já caminhando para o realismo. Ok? Então é isso. Dê seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, gente, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Faça algum comentário, por exemplo, fale das obras do Victor Hugo que você já escreveu, porque assim o canal vai ganhando mais relevância e chegando a mais gente. Um grande beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!